quero conversar hoje com vocês sobre a fé que nos faz perseverar, a fé que nos faz vencer. Sobre isso eu quero falar. Abre comigo a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 34, e vamos ler até 11:1. Hebreus, capítulo 10, versículo número 34, até 11:1. Vamos ler essa linda passagem da Escritura Sagrada e vamos refletir sobre o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Vamos ler então, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, diz: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois, em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me alegrarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pai, obrigado por tua linda palavra. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos sentar na presença de Deus. Amém. 11:1, capítulo 11, versículo 1 do livro de Hebreus, é um versículo muito conhecido. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está aqui uma definição de fé, um estímulo à fé, e é uma definição talvez simples, mas muito profunda, e que merece muito a nossa reflexão. Mas esse texto, esse versículo, está dentro de um contexto. E esse versículo 1 está no contexto de todo o capítulo 11, que fala dos heróis da fé. No entanto, o versículo 1 não tem só a ver com o que está no capítulo 11. Esse versículo 1 está ligado ao que vem antes, ao que está ali no capítulo anterior. Né? Enfim, é muito bom a gente saber que, eu sei que a maioria de vocês já ouviu isso, já sabe disso, mas quem escreveu a Bíblia, os primeiros escritores, eles não fizeram essa divisão de capítulo e versículo. Eles escreveram numa sequência. E no escrito deles tem assuntos diferentes, e é lógico, essa divisão foi feita por alguns editores, isso posteriormente, e ela é muito boa, porque ela nos ajuda a nos localizarmos na Bíblia, é ou não é? Você vê isso? Então, isso é bom, isso nos ajuda, mas necessariamente esses números, enfim, o capítulo, o número de versículos, isso não foi inspiração do Espírito Santo, né? O que é inspirado pelo Espírito Santo é esse texto, tá? Eu não vou dizer que o Espírito Santo também não dirigiu aqueles que fizeram essa edição, por assim dizer. Contudo, isso não é lá dos escritores originais. Quando a gente lê a Bíblia, enfim, a gente tem essa coisa de capítulo e versículo, às vezes a gente acha que acabou ali, mas como é bom às vezes a gente continuar lendo, entendendo que talvez essa
divisão foi a interpretação de alguém que achou que aqui acabou um assunto, que começou outro, mas talvez não, talvez tenha uma sequência. E aqui é uma sequência do assunto do capítulo 10, 11, e daí a gente vai ver ali que no capítulo 11, o início do capítulo 11, ali tem o ora. Ora. Esse ora é uma palavra que conecta o assunto posterior ao anterior, que coloca junto, que coloca dentro do mesmo contexto. Então, é importante a gente pensar um pouquinho nisso. Vamos investigar um pouquinho mais o capítulo 1, ou seja, versículo 1 do capítulo 11, mas vamos dar uma olhada qual é o contexto anterior a ele. E esse ora, né, como disse, ele poderia ser traduzido como além do mais. Ou seja, tem que estar ali no capítulo 10, além do mais, a fé é a certeza daquilo que esperamos, além do mais, ou seja, essa conexão, essa ligação. Mas essa passagem bíblica mostra que os cristãos hebreus estavam sofrendo muita perseguição séria. E alguns deles, por conta da sua fé, segundo o versículo número 34, tiveram até os seus bens confiscados. Mas o valor maior deles, o que eles mais valorizavam, não estava nos bens transitórios, mas nos que permaneciam. E eles são elogiados por essa postura. O autor aos Hebreus, e não se sabe quem é o autor da carta aos Hebreus, e tem muita discussão em cima disso, mas não importa quem seja, Deus fez com que essa carta viesse à nossa mão, e ele está ungido pelo Espírito Santo, elogiando essa postura e os valores que eles tinham. E diante disso, esse escritor, inspirado pelo Espírito Santo, está encorajando os cristãos. E ele está dizendo assim: não abram mão da confiança. Versículo 35, na segunda parte do 36, ele diz: não abram mão da confiança, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Um tempo difícil, tempo de perseguição, um tempo de provação, um tempo em que um bem material lhes foi tirado. E talvez alguns poderiam estar pensando: puxa vida, eu fiquei sem um bem material por conta da minha fé. E quem sabe, alguns com uma tendência mais materialista estariam desanimando da fé por conta de um bem material que lhes foi tirado. Então, aqui o Espírito de Deus, por meio desse autor, está encorajando e dizendo: não, perseverem. Olha aqueles que assim fizeram, mas olha aí, eles estão firmes, perseverem, que essas coisas não tirem de vocês o amor a Deus, o compromisso por Jesus. Vê-se aqui um estímulo à fé. A fé que o escritor vai abordar na sequência, ali em todo o capítulo 11, ele vai estimular e ele vai dizer que a vontade, que quando eles fizessem, cumprissem a vontade de Deus, quando se faz a vontade de Deus, se verá o cumprimento das promessas. Que eles veriam o cumprimento das promessas. E em seguida, o autor aos Hebreus vai citar Abacuque, que diz: mas o justo, o meu justo, viverá pela sua fé. Ele coloca a fé, e aqui ele começa a falar da fé
É fé. Ei, é preciso fé. Fé no que a Escritura diz. Fé. Com a fé vocês vão obedecer. Quem obedece vai ter recompensa. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Se você desistir da fé por causa de uma adversidade, porque alguma coisa não deu certo, porque a vida está difícil, porque um bem foi perdido, ou porque talvez uma amizade se perdeu, seja lá o que for. Se você desistir por causa disso, eu não vou me agradar disso. E é por isso que o primeiro mandamento nos diz: ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre tudo. Ame a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças. Em primeiro lugar, Deus. Quando a gente de fato ama a Deus, nós não vamos negociar o nosso relacionamento com Ele, a nossa fé nele, por conta de adversidades ou de alguma coisa que, quem sabe, a gente venha perder na vida. E então vem a palavra de Deus e vai continuando e diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Aqui tem uma outra verdade. Aquele que retrocede da sua fé, retrocede do seu compromisso com Jesus, não terá uma vida em construção, mas terá uma vida em destruição. Porque longe de Jesus, a vida não vale a pena. Há uma construção de vida quando a gente vive com Jesus, quando a gente está aos pés dele, quando nós o buscamos. Então a nossa vida é construída. Mas quando alguém retrocede, a vida começa a ser destruída. E é muito comum nós, os pastores, ouvirmos algumas confissões, e não somente nós, possivelmente muitos aqui já ouviram também gente que disse: olha, eu andava com Jesus, e, sabe, a minha vida estava indo para frente. Tinha dificuldades, tinha as adversidades, mas sabe, a minha vida caminhava, as coisas estavam acontecendo, mas daí eu fui desanimando, aconteceram algumas coisas, e eu fui enfraquecendo no meu relacionamento com Jesus, eu deixei de vir à igreja, aos cultos, e me afastei, e a minha vida virou um desastre, minha vida está um caos. O que aconteceu? Será que Deus que colocou a mão contra e amaldiçoou? Não, não é isso. Quando a gente está em Jesus, a gente está com Ele, debaixo da graça dEle, de um compromisso com Ele. Mas quando nós nos afastamos dEle, nós nos colocamos à mercê do inimigo, daquele que é destruidor. Nós nos colocamos debaixo do senhorio daquele que a índole dele, segundo Cristo, é matar, roubar e destruir. Ninguém está espiritualmente sozinho nesse mundo. Ou se está debaixo da graça de Deus, ou se está debaixo da influência do inimigo. Então, por que acontece essa destruição? Essa destruição da vida acontece porque se sai da presença de Deus e a pessoa se coloca debaixo da ação daquele que sua índole é roubar, matar e destruir. Isso é uma escolha nossa. É o que a Bíblia diz lá no Antigo Testamento, Deus falando por meio de Moisés, dizendo: eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus diz: escolham a vida para que vivam.
Deus coloca as duas coisas, aconselha qual deve ser a nossa escolha, mas no final das contas, a última decisão é nossa. Nós vamos escolher. Será a nossa escolha onde vamos ficar. E a Bíblia diz, se você retroceder, eu não me agradarei dele. Sabe por quê? Porque Deus não gosta de ver gente nas mãos do diabo. Quando Deus olha a decisão de alguém assim, Deus respeita a decisão, Deus olha e Ele não se agrada disso porque Ele ama. Deus detesta ver isso. Enfim, é mesmo que um pai, uma mãe que vê filho tomando decisões erradas, indo para as drogas, indo para o vício, um pai não se agrada disso. Assim é Deus, quando Ele vê que alguém que estava com Ele, um filho, uma filha dele, se afasta, Ele não se agrada disso. Mas então, o autor aos Hebreus está dizendo, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Que eu e você não sejamos como aqueles que retrocedem e são destruídos. Que eu e você, apesar dos pesares, venham as lutas que vierem, que eu e você perseveremos, que continuemos com Cristo, custe o que custar. Custe o que custar. Como disse o texto, alguns aqui tiveram os bens confiscados, tiveram coisas da vida material que foram perdidas, mas eles não deixaram Jesus. E tem muita gente deixando Jesus por valores materiais, ou por outros tipos de coisa, por prazeres da carne. Não vale a pena. Ele diz, nós não somos daqueles que retrocedem, mas dos que creem e são salvos. E Jesus disse que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Não é aquele que persevera até o começo, até a metade ou até quase o fim, mas até o fim. Ontem nós reputamos a Linda, esposa do Ulisses, aqui da zeladoria da igreja. Hoje, pastor Mário Pedroso, de Colombo. Que momento difícil. Mas duas pessoas que perseveraram até o fim, que estão com o Senhor. Eles não retrocederam. Então, diante disso tudo, é nesse assunto todo, depois dessas declarações, é que vem a definição de fé. Vamos pensar aqui rapidamente e verificar se essa fé bíblica está em nós. E daí, ora, assim sendo, além do mais, a fé é a certeza. Vamos dividir esse versículo aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre a fé, a certeza. Fé e certeza, fé e esperança, e fé e o que não vemos. Fé e certeza. Ora, a fé é a certeza. O texto diz que a fé é a certeza. O que quer dizer esse certeza? Lá no grego, né, ele significa essa certeza, esse termo também, ele poderia ser traduzido como base. A fé é a base, ou como fundação. A fé é a fundação. Também quer dizer que fé é aquilo que tem existência atual. Fala também que a fé
Uma outra maneira de traduzir seria substância. A fé é a substância. A fé é aquilo que é real. Então, os tradutores da Bíblia, eles têm essa palavra, são várias, eles têm que escolher uma delas, a que mais se ajusta ao contexto, de acordo com a maneira que eles veem. Mas é interessante quando a gente abre o leque e olha também para outras possíveis traduções. E daí a gente tem uma visão um pouco mais ampla disso tudo. Diante dessa declaração, nós vemos que a fé em Deus, a fé nas promessas da palavra dele, e o que existe, tanto a promessa que está na palavra, a pessoa de Deus, que isso não é uma utopia, isso tem fundamento, isso é substancial, isso não é irreal. Quando a gente acredita nessa promessa que nós ainda não vimos acontecer, mas ela existe, nós acreditamos nela, a Bíblia está dizendo que isso já é real. Já é real, já é uma realidade, já é uma verdade. Mesmo que nós não a enxerguemos, mas ela já é uma realidade. Fé é certeza, fé é substância. Fé é aquilo que tem existência atual. Existência atual. Mesmo que nós não vimos isso ainda materializado, mas a Bíblia diz que fé é essa certeza, essa convicção. Fé é a certeza daquilo que esperamos. Isso reforça esse conceito desse termo, esse hipóstasis do grego, que a gente conversou aqui, que tem essas definições todas. Isso reforça esse hipóstasis daquilo que esperamos. Gente, algo que é esperado, algo esperado é algo ainda não realizado no mundo material. Fé é a substância, é aquilo que já existe, daquilo que esperamos, ou seja, a substância já existe e esperamos. Isso é incoerente, é uma declaração incoerente aos olhos humanos. Como assim? Já existe e eu não vejo? Eu estou esperando, se eu estou esperando, isso ainda não aconteceu, mas fé é a certeza, é essa coisa que já tem existência, que já é real. Mas eu não vejo, estou esperando. Isso não é coerente, humanamente falando. Quando o texto fala de esperar, e esse esperar não é que eu vou inventar uma coisa para esperar e essa coisa vai ter que acontecer do jeito que eu quero, uma coisa que eu imaginei na minha vida, isso vai ter que acontecer. Não. Dentro do contexto, nós devemos de esperar o que a palavra de Deus diz, o que ela promete. Não esperar qualquer coisa que venha à nossa cabeça. Quando a Bíblia está nos incentivando a essa fé, que é a certeza daquilo que se espera, o que é que a gente tem que esperar? Que certeza de que a gente tem que ter? Repito, de qualquer coisa que me dá na cabeça? Não. Das coisas que estão na palavra de Deus, que a palavra de Deus nos promete. É sobre isso. Sobre isso. O final do versículo 36 nos encoraja sobre isso, esperar no que Ele prometeu.
Deus só tem compromisso com o que Ele promete, com o que está na palavra dEle. Ele não tem compromisso com todos os meus desejos. Mesmo que Ele atende alguns de nossos desejos, se estiverem alinhados com a vontade dEle, dentro do propósito dEle. A Bíblia fala de Deus olhar para o desejo do nosso coração. Desejo do nosso coração. E muitas vezes na nossa vida, a gente vê que Deus nos dá alguns mimos, né? Algumas coisas assim, né? Que não são nem fundamentais na vida, mas de repente isso vem. Carinho de Deus que a gente diz. Mas o compromisso com Deus é com aquilo que Ele prometeu. Não está errado eu colocar alguns desejos diante dEle. Mas tudo que Ele prometeu, Ele tem um compromisso. Então, essa fé, que essa certeza, que essa substância daquilo que esperamos, e eu tenho que esperar o que está nas Escrituras. Quais são as promessas que Deus tem feito em Sua palavra para a nossa vida? É nessas que nós devemos esperar. Quando se tem fé nessas coisas, enfim, alguém disse que dentro disso, fé é o título de propriedade das coisas esperadas. Se está na Bíblia, se Deus prometeu, é meu. É um título de propriedade. Não aconteceu, mas eu já tenho título de propriedade e isso vai ser meu. Fé é certeza, é substância daquilo que nós esperamos. E a prova das coisas que não vemos. As coisas que não vemos são aquelas que pertencem ao futuro, as quais com o tempo se tornarão presentes em nossa vida, embora elas já existam, mas nós não as vemos aqui já presente na nossa vida. Quando se fala de esperança, a esperança se concentra na mente e no espírito do homem, mas a vista diz respeito a um dos sentidos. E o texto está falando sobre ter convicções de coisas que os nossos olhos físicos ainda não enxergam. E está aí o grande desafio da fé. Nós não enxergamos. Não estamos vendo. Mas a Bíblia diz que fé é isso. Fé é acreditar que aquilo que esperamos já existe, é real. Embora nós não vemos ainda, mas nós esperamos. Isso que já existe, mas nós não vemos ainda. E a Bíblia diz que é assim que essas coisas virão a acontecer na nossa vida. É assim que elas se tornarão realidade na nossa vida e na nossa existência. Nós somos chamados a crer em coisas que não vemos com os olhos físicos, que ainda não se materializaram, ainda não são uma realidade patente à nossa vista, mas já existem no mundo espiritual e a seu tempo vão se materializar em nossa vida. Sim, fé é isso. A esses cristãos que passavam por esses momentos difíceis, por perseguições, na nossa realidade a gente ainda não tem, e tomara que nunca tenha, o risco de ter bens confiscados por causa da nossa fé. A gente sofre alguma coisa aqui, mas não é nada comparado em alguns outros países do mundo. O Brasil ainda, enfim, o Brasil é o país com a maior liberdade religiosa do mundo. Não tem nenhum outro país com maior liberdade religiosa do que o nosso.
Muito embora muitas tentativas foram feitas, ainda são feitas para a roubar a nossa liberdade de anunciar o que a Bíblia diz. Mas nós temos liberdade. Mas talvez a tua luta não seja com relação a alguma lei, alguma perseguição nesse sentido, mas talvez dentro da tua casa, de uma incompreensão, no trabalho, alguma perseguição, algumas coisas que estejam acontecendo com você e você viva em uma fase que não está bem, que as coisas estão difíceis em alguma área da vida, mas diante disso tudo, a Bíblia está nos chamando a crer, a não retroceder para não ser destruído. Aquele que está numa luta, numa dificuldade e retrocede, desanima da fé, ou quem sabe até que está querendo fazer uma chantagemzinha com Jesus, né? Olha, eu vou deixar você aí, talvez, né, nessa minha deixada, faça um biquinho e você, né, resolva me ajudar daí, né? Não funciona. Quando a gente recua, destruição começa, em todas as áreas da vida. Se está difícil, se não está fácil, a Bíblia está dizendo que a gente tem que continuar acreditando, esperando. Aquilo que nós precisamos já existe. Sobretudo, esse texto fala, e nos versículos a seguir, vai falar dos heróis da fé, das conquistas que eles tiveram. E tem conquistas lindas aqui no capítulo 11, vitórias que foram conquistas aqui da terra. Deus abençoando coisas aqui na terra, milagres que aconteceram, mas o estímulo maior de tudo, de toda essa história da fé, é a perseverança em Jesus para a vida eterna. A Bíblia diz que se esperarmos em Deus só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E não vale a pena. Jesus disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nosso maior sonho deve ser céu. Estar com Ele. Nada deve tirar o nosso foco do céu. Amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Não importa a situação. Aquele povo que passava por aquela dificuldade, o Espírito Santo colocou essa palavra para aquele povo e para esse povo hoje. E a fé, essa fé nos fará perseverar. Se obtivermos esta fé, nós vamos perseverar, apesar das dificuldades, e ela nos levará a vencer as oposições e alcançar aquilo que Deus nos tem prometido. Em primeiro lugar, a eternidade. Mas também vitórias aqui, nesse mundo. Lutas que enfrentamos, conquistas que precisamos ter. Na nossa família, nos relacionamentos, ou na vida profissional, financeira, emocional, sentimental. Ei, vamos crer. Isso já existe em Deus. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, é o que está lá no livro de Efésios. Tudo foi provido pela morte de Cristo. Está nos lugares celestiais. E a fé, essa ferramenta, se é que a gente pode chamar assim, que faz com que aquilo que está nos lugares celestiais venha aqui para essa terra e se materialize na nossa vida. Jesus disse, tudo é possível ao que crê, ao que crê. Ele nos estimula a crer. E se nós crermos, essas coisas vão acontecer. Quando Jesus disse,
Se você pode crer, tudo é possível aqui crer. Estava ali alguém debaixo de opressão maligna, afetando fisicamente, destruindo tudo. Esse pai que vem buscar a Cristo, sabe, era uma coisa da terra, mas é claro, se refletiria na eternidade. Jesus disse: para vencer isso é preciso crer. Essa fé que permanece, que não desiste, que não retrocede, que não desanima. Por conta disso, não vai sofrer essa destruição, mas continuará em construção. Essa fé é a fé que nos leva à vitória. Algumas outras maneiras de entender esse versículo. Fé é estar seguro do que esperamos e certos do que não vemos. Fé não é um salto no escuro, mas é uma confiança segura no Deus eterno. Fé é a certeza que as promessas divinas se cumprirão, e esta certeza nos capacita a vencer e a perseverar. Aos olhos humanos, fé não serve de prova, mas aos olhos de Deus, ela é uma prova. Fé é estar seguro do que se espera e certo daquilo que não se vê. Que essa fé esteja na minha e na tua vida.